anos da sua abertura. Todos estes locais que são nomeados eram locais de tortura, de humilhação, de retirada de liberdade individual que todos tínhamos e continuamos a ter direito. É por isso que celebrar Abril é, para além de um dever, uma responsabilidade grande de cada um de nós, seja qual for a idade que tenha, é preciso não esquecer. E nós, quando comemoramos Abril e comemoramos e homenageamos os resistentes antifascistas, neste caso portugueses, não podemos esquecer tudo o que no mundo se passa a nível de conflitos e as tentativas, algumas conseguidas, do levantamento do fascismo. Há pouco, um amigo passou por mim e dizia-me: fale no Brasil. E eu falarei no Brasil como solidariedade ao povo brasileiro, como... Valeu. Como ao povo venezuelano, como aos povos que estão realmente neste momento, ao argentino, todos aqueles que neste momento, que lutaram e continuam a lutar pela democracia, pela liberdade e que neste momento estão realmente a ser assassinados uns, vítimas outros da política imperialista. Temos que chamar as coisas pelos seus nomes. Pois, amigos, eu não vim a fazer discurso, vim apenas fazer lembrança e ao mesmo tempo dar notícia. Há muitos anos já que a URAP se tem lutado e tem se esforçado imenso, com o apoio de muita gente, para que neste edifício que hoje é Museu Militar haja um espaço de memória em que as lutas, as pessoas, o povo português e o povo do Porto particularmente esteja aqui lembrado. Finalmente, depois de tanto lutarmos, depois de tanto sermos ajudados pelos anónimos, não foi só as individualidades, nós em 1 de setembro de 2015 conseguimos celebrar com o Exército Português um protocolo que vai permitir que nós aqui consigamos reter precisamente as memórias de que falo. No próximo sábado, dia 30, pelas 15 horas, vamos ter aqui uma sessão de apresentação daquilo que se costuma chamar a primeira pedra do projeto que vai ser aqui implementado e que será o reflexo de todos os contributos que aqueles que por aqui passaram ou as suas famílias possam realmente dar-nos. Nós recebemos todos esses contributos para que façamos deste espaço de memória algo que represente com dignidade todos aqueles que lutaram e também transporte para hoje e para o futuro aquele sentimento de luta e resistência que em todas as idades temos que ser, para preservar a liberdade e preservar a democracia que tão duramente foi conquistada. Meus amigos, uma palavra última para os capitães de Abril, que eram jovens na altura, não é? E que souberam interpretar também e dar concretização a toda a luta desenvolvida durante mais de meio século de fascismo em Portugal. E para demonstrar também que esta luta não é do passado, mas é de todos os dias e envolve todas as idades, eu vou passar a palavra a uma jovem, a Diana Couto, arquiteta de profissão, no Simpré como muitos, que nos vai também dar a sua perspectiva e fazer um apelo aos jovens para que continuem a luta pela defesa dos direitos mais fundamentais do ser humano e pelo direito à paz, direito à liberdade, à igualdade de oportunidades. Portanto, a palavra à Diana Couto. Caros amigos, unimos-nos hoje aqui para comemorar uma revolução cujo dia 25 de Abril marca a transição profunda iniciada pelo levantamento militar dos corajosos capitães do MFA e o imediato levantamento popular que entusiasticamente abraçou o culminar de 48 anos da ditadura fascista, da opressão e do colonialismo. No entanto, a Revolução de Abril não começa neste dia nem se encerra no mesmo. As portas que Abril abriu
foram construídas por todos os resistentes antifascistas que lutaram abnegadamente durante décadas, erguendo-se contra os carrascos legitimados pelo regime e contra as políticas de exploração e empobrecimento que oprimiam os trabalhadores, o povo e o país. Homens e mulheres que em tempos sombrios, ainda que arriscando a tortura, a perseguição e a própria vida, empunharam corajosamente os ideais da liberdade, da democracia e do socialismo, abrindo frestas de luz ao povo português. Atos heroicos que semearam a revolução. Uma luta desigual que muitos camaradas levou, mas que foi continuada de abril em frente por todos aqueles que agarraram a liberdade, organizando-se coletivamente e lutando pela consolidação dos valores e direitos que perduram até aos dias de hoje, consagrados na nossa Constituição da República Portuguesa, que comemora este ano o seu 40º aniversário. Promulgada a 2 de abril de 1976 pela Assembleia Constituinte, que, passo a citar, afirma a decisão do povo português de defender a independência nacional, de garantir os direitos fundamentais dos cidadãos, de estabelecer os princípios basilares da democracia, de assegurar o primado do Estado de Direito Democrático e de abrir o caminho para uma sociedade socialista no respeito da vontade do povo português, tendo em vista a construção de um país mais livre, mais justo e mais fraterno. Na nossa Constituição, quiçá uma das mais progressistas do mundo, inscrevem-se, entre outros princípios, direitos, liberdades e garantias, o direito da liberdade de expressão, de manifestação, de organização política e sindical, o direito à informação e à liberdade de imprensa, a sua independência perante o poder político e poder económico e a possibilidade de expressão e confronto das diversas correntes de opinião, a igualdade de direitos, as eleições livres e o direito ao voto, o direito ao trabalho e ao trabalho com direitos, como o salário mínimo nacional, o subsídio de férias e de Natal, o direito a férias e a férias remuneradas, a contratação coletiva, a proibição de despedimentos sem justa causa e o direito à greve. O direito à habitação, à cultura, ao desporto, à saúde e à educação, o direito à segurança social pública universal e solidária, a defesa da paz, da soberania e independências nacionais, a garantia dos princípios de igualdade entre os Estados, da solução pacífica dos conflitos e da não ingerência nos assuntos internos de outros Estados e ao desarmamento e a dissolução dos blocos militares. A subordinação do poder económico ao poder político e democrático, a propriedade pública dos recursos naturais e de meios de produção de acordo com o interesse coletivo, o planeamento democrático do desenvolvimento económico e social, a participação das organizações representativas dos trabalhadores na definição das medidas económicas e sociais, a promoção da justiça social, assegurando a igualdade de oportunidades e operando as necessárias correções das desigualdades na distribuição da riqueza e do rendimento, nomeadamente através da política fiscal. E um poder local democrático assente no princípio fundamental da autonomia das autarquias locais e da descentralização democrática da administração pública. Camaradas e amigos, este conjunto de conquistas inscritas na Constituição podem parecer para muitos que, como eu, nasceram depois do 25 de Abril, que não viveram a opressão fascista, simples garantias democráticas, meras leis que já cá estavam quando nós chegamos. No entanto, é graças ao empenho incansável de muitos democratas e antifascistas que, tal como na URAP, insistem na reposição da verdade histórica, dos crimes da ditadura, da tortura, da opressão e exploração de que foram vítimas os portugueses durante 48 anos. Este reconhecimento histórico é não só determinante para a valorização da resistência antifascista e do papel que tiveram nas conquistas de Abril, mas é principalmente indispensável para que cada vez mais jovens, mais trabalhadores, prossigam o rumo dos que nos antecederam e nos abriram este rio de esperança que nos dá a força e as condições para a constante e urgente luta pela defesa dos valores da nossa Revolução. Continuar a exigir o cumprimento da Constituição da República Portuguesa é urgente dada a ofensiva do grande capital que tem comandado o poder político do nosso país nas últimas décadas. Durante os últimos 40 anos foram negados aos portugueses os seus direitos e liberdades fundamentais, levando o país a uma situação económica e social degradada,
onde reina o desemprego, a precariedade, a pobreza, a imigração, onde os nossos recursos são sonegados, o nosso aparelho produtivo desmantelado e os nossos serviços públicos esvaziados, sempre em favor dos interesses privados, dos grandes monopólios e de instituições estrangeiras que nada mais têm feito do que amarrar Portugal e os portugueses à condição de servos de um regime capitalista que paulatinamente tem reavivado as garras fascistas de outrora. Só nos últimos 4 anos do governo PSD-CDS, com o aval daquele que jurou cumprir e fazer cumprir a Constituição, foram constantes as práticas de permanente ataque aos direitos e aos princípios nela consignados, as afrontas ao Tribunal Constitucional. E ainda assim, por mais que colocassem em causa a continuidade da própria Constituição e a legitimidade da fiscalização da constitucionalidade das leis, só não avançaram mais nas suas políticas de direita, nos ataques aos trabalhadores e às camadas mais desprotegidas da população, porque não alcançaram o tão almejado objetivo de suspender a Constituição. Se a Constituição aprovada em 1976 tivesse sido respeitada e cumprida pelos sucessivos governos e presidentes da República, hoje Portugal seria certamente um país mais justo e solidário, teríamos certamente outras condições económicas e sociais. Ainda assim, revista, alterada, desrespeitada e continuamente atacada, continua a ser o maior escudo do povo português contra a direita. E é pelo que ela escreve, pelo que representa, pelo futuro que nos garante, que a devemos defender com o mesmo vigor e perseverança que outrora outros a construíram. A derrota da direita do dia 4 de outubro foi uma vitória para o povo e para a Constituição. Mas é na rua, nos locais de trabalho, na luta diária e constante que a defenderemos e que a faremos cumprir. E assim se comemora Abril, exigindo o cumprimento da nossa Constituição da República, cumprindo uma revolução inacabada na luta por um Portugal soberano, desenvolvido, justo e solidário, mas também por uma Europa dos povos livres e soberanos e não uma Europa dos mercados sem rosto, sem pátria, sem escrúpulos. E perante uma situação internacional onde o imperialismo ganha terreno, multiplica guerras, onde a direita e o fascismo crescem aceleradamente, comemorar Abril é também solidarizarmos-nos com todos os povos e a sua luta pela paz, independência e soberania, a impedir o crescimento do fascismo e neonazismo, fomentado e instrumentalizado pelo imperialismo para dividir povos, para semear racismo, xenofobia e desviar as atenções dos verdadeiros inimigos dos povos e trabalhadores. Afirmar Abril é valorizar o papel da resistência, de todos os resistentes antifascistas tombados pelo regime e de todos os que, se mantendo de pé, trouxeram nas costas a dura herança da tortura e da opressão. É repor a verdade histórica perante todo o branqueamento da ditadura, dos seus crimes e da realidade miserável que impôs ao povo português. Comemorar Abril é empunharmos os seus valores e fazermos de maio a nossa rua na luta com a união de todos os trabalhadores e o povo português por um Portugal com futuro. Viva o 25 de Abril! Viva! Viva a Constituição da República Portuguesa! Viva! 25 de Abril sempre! Fascismo nunca mais! 25 de Abril sempre! Fascismo nunca mais! 25 de Abril sempre! Fascismo nunca mais! Sempre! Fascismo nunca mais! Amigos,